Meus amigos, o que é o Estado? Eu sempre proponho essa pergunta porque eu percebo que frequentemente as pessoas não sabem o que é o Estado. Muita gente não sabe verbalizar uma definição do Estado. Para os mais simples, ou menos letrados, o Estado é uma coisa poderosa e alheia, distante, e é uma coisa assombrosa, assustadora, que às vezes aparece como um elemento esmagador na sua vida, como um elemento policial, ou um elemento de justiça, ou um elemento cobrador de impostos. Para os sofisticados modernos, o Estado ele surge como uma alavanca de distribuição de bem-estar, um instrumento de proporcionar segurança e felicidade à humanidade, o que é uma ilusão trágica. Na verdade, o que é o Estado? O Estado, na minha opinião, nada mais é do que violência organizada. Uma violência que usa técnica, usa disciplina, usa instrumentos que vão desde armas até instrumentos jurídicos coercitivos para exercer o poder. Não passa disso. Muito bem. O Estado, portanto, é poder organizado e violência capaz de imperar. Se o Estado é legítimo e está de acordo com a lei natural, o Estado se torna um instrumento do bem comum, porque está de acordo com a ordem natural das coisas. Porém, se o Estado perde esse elemento fundado na lei natural e passa a exorbitar e a querer assumir funções que não são suas, aí ele se torna não um instrumento para a prática do bem comum, mas o seu contrário, um instrumento de ameaçar o homem. O homem é um ser que triunfou sobre a natureza. Ao dominar a física, ele dominou todas as feras e colocou a mandado de Deus a natureza a seu serviço. O único predador que restou ao homem foi ele mesmo. E, na verdade, esse predador assumiu a face teratológica do dinossauro estatal. Então a gente vê que os grandes genocídios eles são praticados pelos estados desconectados da sua função, digamos assim, natural. Muito bem. Como é que nós chegamos a esse estado? A gente viu que houve uma ruptura filosófica no Renascimento e depois completada com a visão absolutamente irrealista de Rousseau sobre o que é o homem e o que é a educação do homem. Portanto, você tem uma distorção trágica da antropologia que não enxerga o homem como ele é. E o passo seguinte vai acontecer no século XIX com o darwinismo, depois com o darwinismo social, vai acontecer com a economia que se funda no utilitarismo, vai acontecer na ciência política, especialmente com o marxismo e todas as correntes coletivistas dela derivadas, e finalmente com o positivismo, não só o positivismo lógico, mas também o positivismo das ciências sociais, que vão propor ao homem uma maneira radical de fazer ou de encarar a realidade sem um elemento transcendente. Ou seja, nós temos, no século XIX, a imanentização total das coisas humanas. Nesse meio, o Estado surge como sendo a máquina capaz de prover à humanidade daquilo que ela havia perdido ao romper com o elemento transcendente. Então, o que se fez no longo percurso que vai do século XVI até o século... até agora, mas pegar o período que eu estou colocando aí, até o século XIX, foi a transformação do Estado no Deus terrestre, o Deus desse mundo.
substituto do Deus transcendental. Então os homens, é por isso que Nietzsche vai poder dizer no final do século XIX que Deus estava morto, estava mesmo, estava morto, não porque Deus possa ser morto, Deus sempre esteve lá onde sempre esteve, mas estava morto da alma daqueles homens. Eu diria mais, está morto na alma, talvez, de boa parte da população mundial hoje. Deus está morto assim, porque os homens simplesmente lhe deram as costas. Comportam-se como se Deus realmente tivesse morrido, quando na verdade isso não aconteceu. Muito bem. Então esse Estado que se agiganta como um Deus, ele vai ser chamado para suprir precisamente as falhas que serão criadas pela modernidade ao ignorar o homem como ele é. Por exemplo, ao abandonar a família monogâmica, que tinha o patriarca, você tinha os pais, os filhos, os netos, os bisnetos, o clã familiar, que era o elemento de força e de proteção coletiva. Então, ao fazer isso, por não mais haver casamentos, e por não mais apenas uma paródia do que era o casamento, e por não mais ter filhos, nós vamos ter que o Estado assume o papel de ser o grande pai, ou a grande mãe, de todos. E aí ele vai puxar para si a função de provedor, a função de saúde, a função de educação, e uma importante função, hoje vital, para uma população que envelheceu ao desabrigo da família, que é a função de prover aposentadorias. Então vejam como é que são as coisas. Antes, essa coisa não existia porque os velhos eram protegidos pela sua própria estrutura familiar. Agora, como não existe mais a estrutura familiar, só restou o Estado como um suposto benfeitor. O problema é que o Estado é uma coisa anônima, é um coletivo anônimo e que se move de acordo com sua própria lógica. Obviamente que os senhores do Estado vão sempre usar um discurso legitimador e tranquilizador para que os cidadãos concedam-lhes mais e mais poderes. Cresce a criminalidade, quer dizer, cresce, as aglomerações crescem, mas ao invés de se prover o cidadão de meios para que ele próprio se proteja, com suas armas, com sua própria organização local, em que ele possa fazer um enfrentamento com o mal, não. A gente vê o que aconteceu aqui no nosso Brasil. Parte da hipótese oposta, vamos desarmar o cidadão, e no seu lugar nós colocamos a polícia, cada vez mais numerosa, mais equipada, mais armada, mais letal. E a gente sabe que a polícia sempre chega depois dos fatos acontecidos, porque na prática, quando as coisas acontecem, a primeira linha de defesa do cidadão é ele mesmo. Então o conservador, por definição, é alguém que pensa que o cidadão é capaz de prover-se a si mesmo, inclusive no elemento de segurança. E para tal, ele precisa de liberdade, inclusive a liberdade de portar armas, a liberdade de se defender, a legitimidade de se defender. Então vejam que é uma coisa interessante. A mesma coisa acontece do ponto de vista da proteção previdenciária. Quer dizer, virou esse monstro no mundo inteiro, no Brasil também, essa coisa gigante, virou uma coisa política. Né? Distribuir renda pelo instrumento previdenciário numa estrutura que é incapaz de se manter ao longo do tempo. Nós vimos o que está acontecendo agora na Grécia. E também em Portugal, e agora vai acontecer na Itália. É preciso reduzir as aposentadorias, até mesmo extingui-las, ou então concedê-las apenas numa idade em que o sujeito já está bastante velho. Por quê? Porque a coisa não se sustenta do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista moral. O que acontece? As novas gerações que chegaram, que são cada vez menos numerosas, passam, na prática, a pagar a conta dos velhos, que são cada vez mais numerosos, e de velhos anônimos, e que não são pais biológicos, nem mães biológicas, nem tios, nem tias, nem nada. Quer dizer, essas pessoas, na verdade, não vão se perguntar se tem algum compromisso moral de cuidar dos velhos dos outros,
Na verdade, são velhos de si mesmos, porque não construíram famílias. Então essa questão está colocada na ordem do dia. O Estado está quebrado porque a maneira como ele foi construído é uma maneira irracional. É uma irracionalidade que ignora a essência antropológica. Abandona-se a família, abandona-se os laços familiares, casamentos desaparecem, e aí todo tipo de permissividade passa a acontecer. Então, como o casamento deixou de ser uma coisa essencial e deixou de ser um sacramento, é possível, então, se falar em casamento gay, é possível se falar em divórcios sucessivos, etc, etc. Quer dizer, são maneiras de destruir o elemento tradicional do casamento. Ou são paródias do verdadeiro casamento. Meus amigos, se a gente não olhar as coisas como elas são, a gente não vai entender por que é que hoje o mundo corre tanto perigo. Porque não se respeitou o homem como ele é. Então nós estamos diante de uma realidade que exige se pensar no retorno dos valores conservadores como eles sempre foram. O conservadorismo passou a ser enterrado, vamos dizer assim, ou abandonado no Renascimento. E durante esses 4 ou 5 séculos, desde então, a gente construiu isso que nós temos aí, essa loucura. Velhos que são meninos de alma, que não foram pais nem mães, pessoas que dependem exclusivamente do Estado para sobreviver, pessoas infantilizadas, incapazes de prover sua própria segurança, de prover sua própria economia doméstica, de garantir-se a si mesmo. Então, na verdade, se nós olharmos, esse grande agigantamento do Estado, ele corresponde ao esmagamento dos indivíduos e das famílias. E isso que precisa ser corrigido. Por isso que insisti na tese de que a família é essencial, de que os valores tradicionais que sacralizavam a família precisam ser repostos, que a função reprodutiva, que é uma função sagrada, tem que ser resgatada, que essas ilusões de uma eterna juventude, de que os homens não têm compromisso que não com o hedonismo, isso precisa ser abandonado. Isso é uma loucura, isso é uma loucura coletiva. É uma loucura individual, mas é sobretudo uma loucura coletiva. E faz parte de um conjunto de crenças que precisam ser denunciados como loucas, como absurdas. Então a gente precisa olhar o que está acontecendo à luz daquilo que deveria ser o real. Quem é da minha geração ainda sabe, ainda viveu esses momentos em que o tronco familiar era forte, em que ninguém esperava o papai ou a mamãe Estado vir trazer a mamadeira na forma de bolsa, ou na forma de salário de funcionário público, ou na forma de aposentadoria, para comer o pão de cada dia. Todo mundo sabia que era preciso trabalhar. E havia uma certa ordem. Havia pobre? Sim, havia pobre, mas havia também honra. Mesmo os pobres tinham honra. E o que nós temos hoje é que a ideia de honra desapareceu. Agora é o vale tudo, a chamada lei de Gerson, que é o cinismo típico das ideias criadas pela modernidade. Meus amigos, o resgate dos valores conservadores é a garantia de que a humanidade não vai ser sacrificada na pira do Deus terreno chamado Estado. Nós precisamos reduzir o Estado. E a única maneira de fazer a redução do Estado é dar aos indivíduos a capacidade dele próprio se manter, dele se garantir, dele se proteger. E se não reduzir o Estado, nós teremos sempre um monstro a nos ameaçar em tempo integral.